Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal. Boa tarde. Não sei se todos aqui me conhecem, enfim, meu nome é Paulo, fiz 24 anos recentemente, eu estou encerrando a minha graduação em Geografia na UFMG, sirvo no MUR desde 2017, só uma breve apresentação, né, enfim, para que vocês se contextualizem, e, bom, o pessoal, no caso, né, os nossos superiores me encarregaram de dar conta dessa pequena formação a respeito da pregação, né? Acho que é um tema muito pertinente que enfim, que tem, enfim, dado muita dúvida a respeito de todos, né? E, enfim, tem pessoas também, estou sendo informado que não são do MUR, né? Sejam bem-vindas. Vou dar uma brevíssima apresentação do MUR. O Ministério Universidades Renovadas é um braço da Renovação Carismática Católica que cuida da evangelização dentro das universidades, propriamente, né? E também do meio profissional, através dos grupos de oração universitário e dos grupos de partilha profissional, os GOLs e os GPPs. Temos a difícil, né, mas saborosa missão de levar o Evangelho e levar uma experiência de batismo no Espírito Santo para as pessoas, tanto dentro do meio universitário, professores, servidores, alunos e no geral, quanto também no meio profissional, né? Enfim, então nós servimos um pouco que de âncora, digamos assim, um trabalho bem árduo, né? Mas, enfim, vocês que não conhecem o MUR, né, então fazendo parte dessa formação com a gente, sejam muito bem-vindos, tá bom? O Ministério é gigante, são muitas pessoas, às vezes a gente não conhece nem mesmo quem está dentro, né? É um prazer aí que vocês estejam, né, nos acompanhando. Enfim, vamos dar finalmente início. Se houver qualquer problema, por favor, me avisem, me informem, podem falar, tá? Eu cedo a palavra a esses, por favor, me interrompam a respeito de dúvidas também, né? E qualquer outra questão. Então, vamos lá, pessoal. Como tinha falado, né, uma formação a respeito de pregação é uma formação muito pertinente, acredito que para todo cristão, principalmente para nós que estamos dentro da universidade, né? E aqui uma breve partilha, né, antes mesmo de um início mais formativo. Eu acredito que quando as pessoas elas sabem ou elas percebem que nós somos católicos, que nós estamos no meio universitário, né, no meio profissional, o mínimo que é exigido ou o mínimo que é esperado, o que o senso comum, digamos, né, espera da gente, é um certo conhecimento, digamos. É um pouco das duas asas, né? Estamos no meio universitário em busca de um conhecimento científico, um conhecimento para aprimorar, né, as nossas qualidades, as nossas afeições, para ganharmos um diploma, para trabalharmos, para exercermos a nossa profissão dentro da pesquisa, fora da pesquisa, enfim. E quando se expõe à fé, digamos assim, né, quando dizemos, né, em alta voz, somos católicos, acho que o que se espera é que um católico
universitário ele seja um católico bem informado. E acredito que nesse tema de pregação, que envolve aqui as Sagradas Escrituras, né, a Bíblia, o Novo e o Antigo Testamento, e toda uma cultura, digamos, né, bíblica, em torno de um estudo, uma meditação, uma vivência, nós pecamos e perdemos muito com relação aos irmãos protestantes, né? Eles têm uma cultura e um movimento próprio, uma espiritualidade muito carregada. Não que nós não tenhamos uma espiritualidade repleta das Sagradas Escrituras. Muito pelo contrário, nós a temos. Eu falo aqui num sentido próprio de busca, no sentido próprio de estudo a respeito desse conhecimento, dessa exegese, dessa reflexão a respeito da palavra de Deus. Né? Mas, enfim, esse é um ponto que eu vou tocar um pouco mais para frente. É só para dar uma introduzida mesmo para todos vocês. Ok? Então, vamos lá. Eu separei em alguns pontos aqui. Essa formação ela vai ter mais ou menos 1 hora. Eu estou contando aqui com a dúvida de todos vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês participem, me interrompam, enfim. Eu não quero que seja uma coisa só expositiva. Então, vai ter aproximadamente essas 1 hora, na qual a gente vai abordar esses 9 pontos. Primeiro, nós vamos partir de uma definição a respeito da pregação em si. Nós vamos falar sobre o tríplice ministério dos bispos. Eu quero que vocês tenham uma pulga atrás da orelha a respeito disso. Depois nós vamos falar a respeito dos leigos pregadores, né, o auxílio que eles dão para o clero. E aí sim, nós começamos a entrar na parte interessante. A pregação dentro da igreja, a pregação especificamente na Renovação Carismática Católica, a pregação no GOL e no GPP, e depois a parte mais prática, né, ou nem tanto, né? Digamos, como preparar a pregação, como pregar o evangelho, e acho que o mais importante e a chave de ouro com que nós vamos encerrar essa formação de hoje é como viver o que pregou. Eu acho que o principal, todos nós temos que sair dessa formação com esse último ponto incrustado no coração. Como viver aquilo que eu prego. Acho que é uma coisa que exige muita coerência, né? É uma atividade que exige muita coerência. E, enfim. Pessoal, só uma questão, né? Como eu estou apresentando aqui, eu não vou conseguir olhar o chat. Então, eu peço que qualquer interrupção, vocês façam por áudio, tá bom? Que eu acredito que vai facilitar. Então, vamos começar. Uma definição breve, digamos, né? Então, Paulo, o que é pregação? Pregação é um ato ou uma ação de ensinar a palavra de Deus a uma outra pessoa. Eu não posso pregar para mim mesmo. Eu sempre preciso de uma outra pessoa para quem eu pregue. E pregar é diferente de pregar, enfim, é ensinar. Né? Ensinar pressupõe que a outra pessoa pelo qual eu vou pregar o evangelho para ela ou saiba muito pouco ou não saiba nada a respeito daquilo que eu vou apresentar. Só que aqui eu coloquei uma observação, porque nós vivemos tempos bem, não complexos, mas tempos diferentes, digamos, em que nós temos que pregar para quem está dentro da igreja. Hoje em dia nós vivemos um esforço duplo de pregar para pessoas que estão fora, para que venham, e aí entra nessa definição, mas também nós temos que pregar para as pessoas que estão dentro, para que não saiam. É um pouco horripilante, né, pensar numa coisa nesse sentido. Mas, enfim, vemos tantas pessoas, infelizmente, né, saírem da igreja por desconhecimento da palavra de Deus, da doutrina e tantos outros aspectos, que é necessário para cada um de nós, né, que somos chamados a exercer uma pregação, não necessariamente fazer parte de um ministério de pregação, mas saber pregar, todo católico deve saber pregar. Todo católico deve pregar o evangelho.
né? E nós devemos estar preparados também, inclusive, para pregar para os irmãos de dentro, que precisam de conversão, que não sabem ou que estão no erro e que acabam saindo da igreja, perdendo a fé, desacreditando em Deus e tantas outras coisas, né, por uma falta de pregação. E aqui, enfim, pregar não é um diálogo, né, não é um debate também, é um ensino. Ensino é diferente de educação. O ensino, você está partindo do pressuposto em que a pessoa ela é uma tábula rasa, digamos, né? Você vai apresentar para ela um conteúdo e você vai mostrar para ela, por A mais B, digamos, de que, enfim, o que você está apresentando é aquilo que ela deve percorrer, é aquilo que ela deve, enfim, se encaminhar. Você é aquela pessoa que abre o baú do tesouro dos outros, digamos. Então, deixemos isso bem claro, né? Uma pregação não é um diálogo. Diálogo, duas pessoas, posicionamentos diferentes, debatem em busca da verdade, né? O debate, principalmente esse debate moderno que temos hoje em dia, né, caiamos fora, né? Os debates hoje em dia, infelizmente, levam muito mais para escrúpulos e pecados e erros e, enfim, divisões do que um verdadeiro diálogo, do que uma verdadeira pregação, um verdadeiro ensinamento. Ok, aqui nós vamos começar com a parte um pouco mais teórica, né? Quando eu estava pensando em fazer essa pregação, né, essa formação de pregação, eu comecei com várias dúvidas, né? Fiquei pensando, bom, mas veja, até eu chegar no que é o Ministério de Formação, eu preciso saber de onde vem, de pregação, eu preciso saber de onde vem a pregação em si. Onde começa a pregação na igreja? Enfim, é necessário a gente lembrar que a igreja é composta de uma hierarquia, e essa hierarquia não foi estabelecida por, digamos, facilitismos, ou por primazias, regalias, símbolos, e só nisso, né? Tem um fundamento, tem um porquê. E aqui que está o mais belo de todos, né? Os bispos, eles são os sucessores dos apóstolos, né? Há uma sucessão apostólica em que cada bispo, ele é feito bispo por outros bispos, que foram feitos bispos por outros bispos, e se você vai retrocedendo a linha do tempo, você volta lá nos 12, digamos. E quando Jesus, enfim, ele deixou o sacerdócio, ele deixou a missão e a tarefa para os seus apóstolos, ele deixou várias tarefas, digamos, no cuidado da igreja, no cuidado do pastoreio das almas. Dentre todos está essa coisa que nós chamamos do tríplice ministério dos bispos. Os bispos, eles têm todo o poder e missão dentro da igreja de ensinar, de santificar e de reger. Eu vou, enfim, vou detalhar um pouco mais para cada um de vocês. Então, os bispos, eles têm esse poder, esse tríplice poder e essa tríplice missão, né? Já diria o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E não é diferente na vida real. O primeiro de todos, o de ensinar, significa que os bispos, e aí a gente está vendo a fotinha do nosso bispo Dom Valmor, eles são doutores autênticos que pregam a fé. Enfim, não só a fé, mas também os costumes, né? Através da sagrada tradição. E essa aplicação da fé na vida prática. Eles são, de certo modo, não, enfim, né? Mas eles são infalíveis quando em comunhão com o Papa, que é o pontífice, determinam as questões em matérias de fé e de costumes. E para isso, né, eles são diretamente assistidos pelo Espírito Santo. Ou seja, quando os bispos eles se reúnem em um concílio ecumênico, ou em um concílio, de qualquer maneira que ele seja, e eles vão definir matérias em questões de fé, ou em questões também, né, de moral, costumes, eles são diretamente assistidos pelo Espírito Santo, e eles têm poder de ex-cátedra, junto com o Papa, né, nesse caso. E o que é esse poder, digamos?
eles têm todo o poder e autoridade de ligar e desligar o que está na terra e o que está nos céus. Lembrem-se do Evangelho, né, inclusive que nós ouvimos, né, há 2 domingos atrás. Enfim, esse poder ele é dado a partir dessa autêntica pregação de fé que os bispos têm. Eu não falo aqui só de uma questão de que, eu ouço uma homilia do Dom Valmor, ou do Dom Odilo de São Paulo, ou, enfim, de qualquer bispo que seja. Aqui podemos citar também, né, Dom Henrique Soares, enfim, em nossas memórias. Não só a homilia, ou a preparação que ele fazia, ou as pregações, ou o que seja. E não só também a formação dele, a formação pessoal, mas é algo sobrenatural implicado sobre a alma desse bispo. Nós estamos falando de um sucessor dos apóstolos em pleno dia de hoje, né? Então eles têm todo esse poder e eles não podem errar em matéria de fé. Eles não podem errar em matéria de moral. Por isso que são assistidos pelo Espírito Santo e por isso que eles têm o dever primeiro de ensinar toda a igreja, todas as ovelhas. Quantos e quantos erros, né, a gente viu ao longo dos séculos, heresias, modas de pensamento e tantas outras coisas, e os bispos, eles pararam e falaram, não, mas espera aí, isso aí está errado. E como que eles definem isso? De acordo com a tradição, de acordo também com a assistência do Espírito Santo, mas de acordo também com o que é comum deles. Bom, eles olham para aquela realidade e falam, não, mas espera aí, a gente sabe que a natureza de Cristo ela é assim, por que esse sujeito está ensinando assim? Isso não está certo. Entendem? E a palavra de Deus foi incumbida, né? Perdão, mas ela foi incumbida diretamente para que os bispos evangelizassem todos os povos e todas as criaturas. Eles são os primeiros, os mais responsáveis, digamos, dessa evangelização do mundo inteiro. Então, por isso que eles têm esse dever e poder, né, de ensinar. Eu não sei se ficou claro, tá bom? Mas qualquer dúvida, por favor, pergunte. Em segundo ponto, aí o santificar, significa que o bispo, ele é o grau máximo do sacramento da ordem. Ou seja, o sujeito, quando, enfim, responde à sua vocação sacerdotal, ele entra primeiro, né? O primeiro passo no sacramento da ordem é a diaconia, o diaconato. Aí depois de diácono, ele vira sacerdote. E depois de sacerdote, enfim, ele vira bispo. Mas e o Papa? O Papa é bispo de Roma, né? Enfim, ele é sucessor direto de São Pedro, que é o príncipe dos apóstolos. Por isso que nós chamamos ele de, enfim, o Santo Padre ou Romano Pontífice. Mas ele é um bispo. É o bispo, né, digamos, mas ele não deixa de ser um bispo também. E no grau da ordem, esse é o máximo, digamos. Então, não é assim, não entendam uma questão qualitativa aqui, digamos. Que o diácono tem um poder ou um grau menor do que o sacerdote ou que o bispo. Em funções, na questão hierárquica, sim. Só que o que eu quero atentar aqui, no ponto de santificação, é que, pelo fato do homem, né, ter saído do povo de Deus e ter evoluído, digamos assim, né, o chamado por Deus até o grau máximo da ordem, que é ser bispo, ele tem todo o poder de santificar o povo na qual ele é escolhido a santificar. E aí a gente está tratando aqui de uma diocese inteira, enfim, e dentro dessa diocese inteira, quantas pastorais, grupos, seminários, ordens religiosas, institutos, né, de vida consagrada, missão e etc. Então, eis aí a questão, né, e o poder de santificação, e a missão também de santificação dos bispos na igreja. E por último, por fim, a questão do reger. Ele tem toda a autoridade, como já havia falado, né, e o poder sagrado sobre esse rebanho que é confiado, né, sobre o povo diocesano do bispo. E então ele rege de uma forma com qual
não é ele que rege, é o próprio Cristo que rege todas as coisas. O bispo entende muito bem essa questão que nós chamamos de o reinado, né, ou a regência de Cristo sobre o tempo e a história. O bispo identifica naquele povo a missão a qual Deus o incumbiu de levar o próprio povo também a uma santificação e a um serviço de Deus. E para essa santificação e para esse serviço, ele, por primeiro, deve reger esse povo para essa finalidade, deve santificar esse povo para essa finalidade e deve ensinar esse povo naquilo que ele foi ensinado e naquilo que o Espírito Santo o inspira, também para o povo atingir essa finalidade. Aí, enfim, essa finalidade mesmo de vida. Por isso, os bispos, eles são os pregadores do evangelho por excelência, por causa desse tríplice ministério. Enfim, pessoal, alguma dúvida? Por favor, interrompam. Aqui eu trouxe um adendo 1, né? Eu sei que, enfim, a expectativa é que agora a gente entrasse em outros aspectos, principalmente do auxílio dos leigos para o clero, mas eu quis trazer umas duas curiosidades, digamos. Enfim, enquanto eu preparava também essa parte dos bispos, aí eu fiquei pensando, bom, mas espera, existe uma ordem dentro da igreja, uma ordem, né, religiosa, que se chama a Ordem dos Pregadores. Aí eu comecei a me perguntar, bom, gente, mas espera, se o bispo é o pregador do evangelho por excelência, por que a ordem se chama Ordem dos Pregadores, né? Enfim, não é que os dominicanos, do nada, ou com o surgimento da ordem, e aí a gente está vendo a imagem de São Domingos de Gusmão, fundador da ordem, não é que os dominicanos, eles decidiram, enfim, né, tomar o lugar dos bispos na questão do ensinamento do evangelho. É uma peculiaridade com o nome da ordem, que tem um pouco a ver com o carisma próprio e contempla, enfim, o estudo. Mas eu vou detalhar bem essa questão da contemplação. Por isso que eu coloquei nesse terceiro e último tópico. Os dominicanos, eles têm essa missão particular na igreja, esse carisma, digamos, porque quando São Domingos foi inspirado a fundar a ordem, lá nos séculos 11, 12, entre 1100, 1200, em plena alta Idade Média, alta ou baixa, perdoem-me os historiadores que estiverem me ouvindo, tá bom? Mas, enfim, entre 1100 e 1200 os anos, a igreja viveu uma situação de dificuldade na pregação do evangelho, digamos, né? Principalmente no contexto europeu, os bispos, eles estavam passando por uma série de dificuldades, enfrentando uma série de heresias que estavam surgindo, enfim, e digamos que eles ficaram acanhados com uma pregação ativa, nesse sentido. São Domingos de Gusmão, enfim, inspirado por Deus, teve aparições de Nossa Senhora a respeito da fundação da ordem e tudo mais, mas não vem aqui ao caso, né? Fazer uma formação sobre a Ordem dos Pregadores, mas eles surgiram num período em que muitos hereges estavam pregando falsas verdades sobre o Evangelho. E aqui eu vou contextualizar, né, essa questão da heresia. Às vezes é um tema caro dizermos isso em século XXI, né? Mas heresia logo pensa em Inquisição em fogueira, etc. Eu não vou entrar no debate da coisa, no debate historiográfico da coisa, digamos, mas só para atentar ao seguinte, o que é heresia? É um sujeito ou um grupo de pessoas que, interpretando mal o Evangelho, ou interpretando mal as Sagradas Escrituras, tudo nesse sentido mais formativo, digamos, né, mais intelectual da coisa, teorizando de forma errada, teorizando a partir de bases filosóficas, teológicas incompletas, acabam criando erros e acabam chamando as pessoas para esses erros. Aqui dá para citar os cátaros,
os albigenses, que são as doutrinas que deram mais, enfim, problemas para a igreja na Idade Média, porque eles pregavam coisas contrárias ao que a igreja sempre pregou a respeito da natureza de Cristo, a respeito da salvação, a respeito da revelação do céu e tudo mais. E aí São Domingos, ele viu que os bispos eles estavam um pouco inertes, porque eles não sabiam como reagir, e sendo eles, os bispos, né, os verdadeiros pregadores do evangelho, perdão, e eles inertes naquela questão, São Domingos ele teve a brilhante ideia de usar os mesmos métodos com que esses hereges e líderes dessas heresias, dessas correntes de pensamento errôneas, eles faziam com o povo, pregavam uma ascese muito, enfim, uma vida ascética, regrada de um fundamentalismo, de um puritanismo, de que a matéria é ruim, só o espírito é bom, um certo fideísmo, né, digamos assim, só acreditar, só a fé, só a fé, só a fé, e esqueceu o material, a obra, a ação, a liberdade humana, enfim, tudo mais. E aí os dominicanos eles tiveram essa ideia, e por isso, né, enfim, e aqui respondendo o primeiro tópico, né, a questão da ordem dos pregadores, o nome da ordem é como auxílio aos pregadores, né, a ordem dominicana, a ordem de São Domingos de Guzmán. São os auxiliares dos bispos, os auxiliares dos verdadeiros pregadores, né. Eles acabaram fazendo uma pregação evangélica muito mais expositiva e alargando as portas da igreja, né? Sem medo de enfrentar os erros e as heresias e trazendo o povo do erro de volta para a verdade. E, enfim, esse encerra o segundo ponto também, né, desse modelo de pregação, que eles copiaram, né, o modelo de pregação dos hereges, mas usaram, claro, né, da inspiração divina em que se tiveram. E, por fim, a questão da contemplação, que eu quero deixar aqui, é um método com que os dominicanos, ao longo da história da igreja, sempre foram exímios pregadores, mas sabendo da sua condição e do seu lugar, nunca se impuseram acima dos bispos. Por quê? Por causa da questão da contemplação. Os dominicanos, né, eles sempre se fundaram muito na questão do estudo, da busca do intelecto, né, enfim, só que era o estudo auxiliar aquilo que era estudado. Então, por exemplo, se um dominicano, ele estava vendo o contexto ali da sua época, e vendo a dificuldade de ensinar a respeito, por exemplo, da pregação sobre a salvação eterna. Então ele pegava os evangelhos, rezava em cima daquilo, lia, estudava de forma minuciosa, enfim, e refletia de uma forma profunda, ruminante, a respeito daquilo que ele acabou de estudar. Então, estudo, reflexão e, por fim, pregação. Eles se baseavam nesse tripé para que eles pudessem revelar novamente aos corações verdades que ou antes foram apagadas ou que estavam no escuro, né? E acabaram se escurecendo mais ainda com falsas verdades em que as pessoas buscavam no mundo. Então, e aqui é uma coisa que eu quero trazer, prático, para a gente, eu acho que vai ajudar a gente demais, um pouquinho desse carisma dos dominicanos, que não era meramente a atividade intelectual ou o estudo pelo estudo, mas é sempre um encontro vivo entre eu, que sou chamado a pregar e que devo pregar, e o verbo, que é Jesus. Né? A palavra de Deus ela é viva, o evangelho ele é vivo, é o próprio Cristo ali. Não é um mero livro, né, de cálculo 1, pelo qual eu pego e, enfim, deduzo, estudo, gravo, decoro, reproduzo e pronto, sei. Aqui a gente está falando de uma pessoa, né, em que fala através de escritos que foram inspirados pelo Espírito Santo e que permeiam aí a história. Né? E, então, esse é o bonito.
né? E acho que esse é um dos pontos que a gente deve trazer, essa contemplação. Saber que eu estou fazendo um encontro vivo também com Jesus ali, presente na palavra. Esse segundo adendo aqui é a respeito de Santo Antônio. Opa. Tá. Um modelo de pregação. Eu poderia trazer aqui a pessoa de Jesus, claro, né? Mas eu pensei, não, vamos trazer um modelo um pouco mais humano, digamos, né? que nos ajude, que viveu na carne os padecimentos que a gente vive também, as dificuldades que a gente vive, né? Da busca pela santidade e da pregação do evangelho. Enfim, eu falei um pouco antes de Santo Domingos, né, da ordem dominicana, e essa ajuda, né, deles. Se a gente for pegar a vida de Santo Antônio, uma vida de exemplos belíssimos, e eu acho que o exemplo mais belo de Santo Antônio, e que casou muito com trazer ele hoje aqui, é que Santo Antônio foi um pregador português. E pensem, é um santo que falou português. E a língua dele é incorruptível. Ela é uma relíquia que não se decompôs com o corpo dele. Ela está preservada até os dias de hoje. Isso dá para perceber o nível de beleza e o nível de como Santo Antônio usava a sua língua e o dom da sua dicção, o dom, né, e aqui as ferramentas, né, a oratória, a retórica, mas a pregação em si, para falar do belo, para falar da beleza, para falar da verdade. Né? Eu acredito que, assim, o exemplo de um homem que falou português como nós, isso já é muito inspirador, mas de um homem em que não teve a língua corrompida ou carcomida, digamos, né? É só um exemplo de que ele falou coisas belas, né? E isso eu faço até uma crítica a mim mesmo. Nossa, quantas palavras a gente joga ao vento, né? Não só numa questão de pregação, mas numa questão de vida mesmo, né? E quão virtuoso é Santo Antônio e um modelo tão belo assim, né? Pra gente. Enfim, acho que essa pequena apresentação, né, já responde o tópico 1 a respeito do exemplo de Santo Antônio pra gente, mas ele é conhecido, e aqui um pouco de detalhes técnicos, né? Ele é conhecido como doutor evangélico. Todos os doutores da igreja, eles têm um títulozinho a respeito da grande importância em que esses santos, homens e mulheres, eles contribuíram para a doutrina de alguma forma. E Santo Antônio, ele é chamado de doutor evangélico exatamente pela capacidade, pela inteligência descomunal deste homem a respeito das Sagradas Escrituras. Né? Enfim, não é um romantismo, é uma verdade. Santo Antônio, ele sabia de A a Z, de cor e salteado, de cabo a rabo, todas as Sagradas Escrituras, todas as citações. E ele tinha a Bíblia incrustada no coração, no qual ele sabia pregar qualquer coisa em qualquer tempo. É um grande exemplo para nós de santidade, nesse sentido. Ele não era só versado intelectualmente, né? Conhecia de forma, né, enfim, vertical as Sagradas Escrituras, se é que eu poderia falar assim. Mas ele viveu profundamente o Evangelho, ele sabia profundamente do Evangelho, né? E quando ele pregava de uma forma de coração a coração. Ele entendia o erro ou a necessidade daqueles que o ouviam e sabia, de alguma forma, fazer com que o seu coração expulsasse palavras e, através do mover do Espírito Santo, aqueles a quem o ouviam recebessem aquelas palavras como uma semente que germinasse muito rápido. É um nível de santidade que, enfim, claro, está longe de nós, infelizmente, mas um exemplo de que não é impossível, né? Não é impossível. E aqui sempre relembrar a todos nós, né, nesse caso, a pregação, um estudo da palavra, das Sagradas Escrituras, ele não pode, não deve se encerrar no intelecto,
né? Ele deve ser vivido, ele deve ser compreendido, ele deve ser saboreado, de uma forma que você tenha um amor gigantesco por aquilo que você estuda, por aquilo que você prega, né? Então, nesses pontos, né, santidade, Santo Antônio, ele viveu o que ele leu, né, nas Sagradas Escrituras. Inteligência, como eu disse, é atestado pelos biógrafos, né, na geografia de Santo Antônio, que ele era um homem incrivelmente versado, um orador de primeira. Hoje em dia ele seria, digamos assim, um grande advogado, um grande político, né, um orador nesse sentido. Eu não gosto dessa palavra, mas enfim, Santo Antônio seria um grande coach, né? Ele saberia expor muito bem as coisas, não só o que as pessoas queriam ouvir, mas ele saberia expor muito bem as coisas que as pessoas necessitavam ouvir, não que apenas queriam ouvir, né? Ele tinha essa maestria intelectiva, né? E aqui que eu acho que é muito aplicável, porque nós universitários, se nós somos universitários, né, pressupõe que nós temos um pouco desse carisma, dessa busca intelectiva da razão, exercer a razão, não só para conhecer os campos, né, do conhecimento do qual nós atuamos, mas também para aplicar isso. E não é algo só meramente abstrato ou só meramente técnico, meramente intelectivo, é algo que tem que partir também do sentimento, né, ser vivo, grudado, né, guardado no nosso coração. Enfim, um outro ponto também em Santo Antônio, que é o equilíbrio, o equilíbrio aqui nesse sentido, né, fé e razão são duas asas que complementam a vida, né, não fé demais, que cai no fideísmo, achar que tudo é fé e tudo mais, mas nem razão demais, cair no racionalismo, né? Achar que, não, o abstrato, né, o transcendental não existe porque não é testável materialmente. Esses extremos são absurdos e a igreja condena esses absurdos. E Santo Antônio é um exemplo fantástico desse equilíbrio, que acho que ajuda nós, cada um de nós, né, como universitários, e ajuda cada um de nós também como membros do Ministério Universidades Renovadas. Enfim, zelo apostólico, amor aos homens e vontade de colaborar com Cristo na salvação das almas, entendendo que se Deus deu ele essa inteligência, esse intelecto, essa profundidade de pregar, ele deve usar isso para pregar. Ele deve ir aos homens, né? Ele deve ajudar Cristo a salvar os homens, nesse sentido. E um fervor místico. Santo Antônio tinha uma intimidade gigante com Cristo. Né? Eu não vou entrar aqui em outros santos, como São Tomás de Aquino, ou Santo Agostinho, ou, enfim, São Francisco de Sales. Eu vou encerrar em Santo Antônio esse sentido e um pouco do mito do senso comum, de que o intelectual, ele é um isolado, ou que o intelectual é uma pessoa fria, crua, que enfim, não coloca amor naquilo que ele vai absorvendo, naquilo que ele vai estudando, né? Esses exemplos que eu citei, mas aqui especificamente Santo Antônio, é uma quebra disso, não só no sentido intelectual da coisa, mas também no sentido católico da coisa. O católico, principalmente o católico, que é chamado a pregar, e todos nós somos, ele não é um homem frio que analisa de uma forma isolada as Sagradas Escrituras e prega de uma forma ostensiva, massiva, enfim, de uma forma muito, muito contraproducente para os homens. Né? Não, aqui há uma intimidade com Cristo. Santo Antônio, ele teve aparições do menino Jesus nos braços, de tanto amor e tanta caridade com que ele tinha para com Cristo. E ajudar Cristo a salvar os homens. Essa intimidade, esse amor, nós também devemos trazer para os nossos estudos. Também devemos trazer para as nossas pregações. Enfim. Aqui, acabando os adendos, né, nós entramos finalmente já de volta nos pontos. Né?
Aqui, como eu tinha falado, a respeito dos leigos pregadores, o auxílio do clero. Nós vimos até aqui a definição do que é pregação, o tríplice ministério dos bispos, por que os bispos eles são os pregadores do evangelho por excelência. Recapitulando também, nós vimos a respeito da ordem dos pregadores e o auxílio que eles dão para os bispos, e nós também vimos o modelo de Santo Antônio como pregador, né? Paulo, aqui até que nós falamos só de religiosos, né, de consagrados, de sacerdotes, e os leigos, né? Enfim, a questão é os leigos e os leigos. Aqui que está o mais bonito, né? A igreja ela entende que no mundo moderno ela precisa do auxílio dos leigos na evangelização. E por quê? Porque sabendo que nós vivemos, trabalhamos, construímos, participamos de uma forma mais ativa da história, né, dos processos, e aqui entram as dinâmicas econômica, social, cultural, política, etc., a igreja entende que um leigo católico que dá o exemplo de si para o mundo, vivendo no mundo, move muitas pessoas, traz muitas pessoas para o seio da igreja, porque é um exemplo de coerência. Pensem bem, eu trouxe o exemplo aí, né, do professor Felipe Aquino, mas quantos e quantos pregadores que, nossa, movem multidões, e dispensa aqui um detalhe, se é marketing, se não é marketing, etc, o que seja, mas o exemplo que eles dão para nós, porque são pais de família, são homens que dedicam sua vida se consagrando a uma comunidade, ou a um instituto, ou o que seja, né? Vivem as mesmas dificuldades que cada um de nós vivemos, né? Tem que trabalhar, tem que pagar suas contas, tem, enfim, seus problemas cotidianos, familiares, etc. Mas que não se encerra nisso, vivem Cristo de uma forma íntima e pregam a Cristo e sabem dar exemplos nas pregações, né, daquilo que eles vivem. Então, quer maior conversão do que a do testemunho de vida? Eu acho que o testemunho ele move montanhas, ele traz muitas pessoas. E a igreja entendeu muito bem isso, né? Principalmente no mundo moderno. Né? O papel ativo dos leigos, que já estava se dando antes do Concílio Vaticano II e pós-concílio, se atentou-se a isso, encerra essa necessidade, mas também essa percepção da igreja. Não, calma, os leigos são uma ferramenta muito boa de evangelização, vamos usá-los. E é isso que a igreja está fazendo com a gente. Ok, encerramos aqui aquela primeira parte. Agora nós vamos para um ponto mais técnico, né, teórico e técnico, a respeito da pregação em si, né? A pregação na igreja. O que a gente vê as definições da pregação, mas o que é a pregação do evangelho dentro da igreja? Quais que são características e pontos fundamentais e essenciais dessa pregação, né? Nós temos uma diferenciação muito clara da pregação querigmática para a pregação catequética. Anotem isso. E antes de entrar nesses méritos, a gente vai pontuar a evangelização em si, que é baseada também nesses 3 pontos essenciais. Uma evangelização, ela tem que ser profética, porque é a palavra de Deus proclamada através do anúncio verbal das Sagradas Escrituras. Profético nesse sentido. Sacerdotal é a palavra celebrada e vivida na liturgia, né? Enfim, o cume dessa evangelização sacerdotal é o sacramento da Eucaristia, mas ele não é separado da pregação, que no caso se dá, né, nas missas, com as homilias, nas pregações propriamente ditas dos padres, dos bispos, como a gente já citou os casos, dos religiosos, enfim, do corpo, né, do clero da igreja. E também a evangelização ela é régia, no sentido de que a palavra vivida todos os dias,
ela transforma todas as relações humanas. Lembram lá daqueles âmbitos que eu falei? O âmbito econômico, o âmbito social, cultural, político, etc. Todos esses âmbitos, eles são transformados e regidos pela evangelização eficaz. E essa transformação instaura o reino de Deus em nós e no mundo. Né? Quando Jesus fala do reino de Deus, é muito claro e nítido isso. Né? O reino começa em nós, igreja, povo batizado. E nós, povo batizado, inseridos no mundo, mas não pertencendo a ele, como diria São Paulo, nós o modificamos, nós santificamos o mundo, se é que nós podemos dizer assim. Então, voltando. Profética, proclamada verbalmente, né? Pensem aqui, vamos supor, na homilia do Padre Paulo Ricardo, ou na homilia do Monsenhor Jonas Abib, ou do Frei Gilson, que seja. Sacerdotal, né? A Eucaristia, o Verbo encarnado, na espécie do pão e do vinho, não separado da evangelização que é dada na homilia, né? E também da evangelização régia, que é através da nossa recepção. Enfim, o Paulo recebeu profeticamente uma evangelização através de uma pregação. O Paulo recebeu sacerdotalmente uma evangelização através da Eucaristia e ouviu, enfim, a homilia. Agora, o Paulo, ele é transformado por essa evangelização régia de se santificar e de fazer com que todas as relações de vida do Paulo, né, sejam regidas por essa evangelização. Enfim, dentro da evangelização profética em si, que aí nós entramos na questão do querigma e da catequese. Então, ela é subdividida nessas duas. Os querigmas são pontos centrais da fé católica, o que nós chamamos de primeiro anúncio, e a catequese, ela é uma profundidade doutrinária. Aqui eu coloquei baseada no credo apostólico, porque praticamente tudo que nós cremos, desde do que Jesus nos revelou até os dias de hoje, está no credo. Né? Nada mais, nada menos. Né? O credo, ele não é à toa chamado de símbolo dos apóstolos ou profissão de fé, exatamente por isso. Né? Ele tem essa profundidade. E dentro do credo nós vamos destrinchando, né, outros pontos centrais da nossa fé. Mas, enfim, percebam essa diferença. Uma coisa é uma evangelização catequética, dentro da evangelização profética, né? Uma catequese, que é essa profundidade, do querigma. Um não funciona sem o outro. Né? Um não é mais importante que o outro. Ambos se complementam. O querigma é extremamente importante para anunciar, primeiramente, e a catequese, né, ela é extremamente importante para aprofundar as pessoas que receberam esse primeiro anúncio nas bases da nossa fé. Muito bem. Agora, especificamente, a pregação na RCC. Lembrem, né, essa pregação da evangelização profética, sacerdotal e régia, é o que a igreja, no seu âmbito inteiro, o mundo inteiro faz. A renovação, ela entendeu que, como carisma próprio, o querigma é extremamente necessário de ser reintroduzido. Acho que essa palavra não ficou muito boa, né? Mas digamos assim, no carisma da renovação carismática católica, entendeu-se que é necessário começar com um primeiro anúncio. Digamos assim. Tá bom? Digamos, estou fazendo uma suposição. E aqui nós entramos, finalmente, no que são esses querigmas, o que são esses primeiros anúncios, né? Esses pontos centrais. Eu só quero deixar um adendo aqui, que o querigma, eles são 8 metas, tem algumas particularidades quanto ao número exato, algumas comunidades de vida mudam os querigmas determinadamente, etc. Eu vou trazer mais ou menos nu e cru o geral do querigma, tá bom? E, enfim, as autoridades competentes no assunto que estiverem nessa formação, por favor, me interrompam se eu estiver esquecendo ou faltando alguma coisa, ok?
Primeiro de tudo, a primeira meta, né? É o amor de Deus. É o início da pregação querigmática. É entender que o evangelizado, ou aquela pessoa que me ouve numa pregação, ou que ouve uma pregação, ela tem que se sentir amada e experimentar um amor verdadeiro, né? Um amor de Deus. Entendendo e experimentando esse amor, a pessoa toma consciência do seu pecado perante Deus. Porque ele precisa se identificar como pecador, isso é extremamente importante, como ferido e como necessitado de uma ajuda. A partir dessa auto-identificação, digamos assim, né? A pessoa ela precisa fazer um encontro pessoal com Jesus, através do que consistiu a vida e, sobretudo, a morte e a ressurreição de Jesus. Aqui, a salvação que é dada para a vida do evangelizado, através da salvação que Jesus ele proporciona para todos nós. Depois disso, né, o ato de fé, no sentido de crer verdadeiramente que Jesus é o Senhor e Salvador, e que depende confiar apenas nele, levando-o, no caso, né, levando o evangelizado a um movimento de mudança de vida. Um movimento de entender, nossa, eu não sabia que era amado, eu não sabia que eu era pecador, eu não sabia que Jesus fez tudo isso só para me salvar. Então, por isso eu creio em Jesus e, bom, eu não tenho como voltar para a vida passada. Eu preciso mudar de vida. Até esse ponto 3, a pessoa que ouve o anúncio querigmático, ela precisa passar por essa auto-identificação, digamos, né? Essa vontade própria, né? Esse sentido próprio de vida, né? Principalmente no ponto de conversão. Depois da conversão, enfim, vem a aceitação de Jesus como Senhor, né? Por que aceitação? O coração do ser humano ele é naturalmente, digamos, fechado. E Jesus bate ao coração. Então é necessário propiciar um encontro pessoal entre Jesus e entre o evangelizado. Percebam a diferença aqui do segundo querigma, salvação em Jesus, com o quarto. Estamos falando da salvação através de uma pregação mesmo, um conto, digamos. Né? O evangelizado está lá sentado, em plena experiência de oração, isso é fantástico, e aí ele está ouvindo. Ah, não, mas, bom, não sei se você nunca pensou na sua vida, mas Jesus ele veio nesse mundo apenas para te salvar. Ele gastou todos os seus anos de vida trabalhando, sofrendo, jejuando, pensando em você e pensando no ato de amor que ele faria e que ele faz até hoje para te salvar. Esse é o ponto 2. O senhorio de Jesus é o seguinte, já parte de um movimento próprio. O evangelizado, ele para, ele percebe e fala, nossa, Jesus fez tudo isso por mim. O que eu posso? O que eu devo fazer? Eu não consigo identificar mais no mundo as coisas que me agradam. Jesus é o único sentido da minha vida. Aqui, o Querigma 4, ele funciona dessa forma. Então, percebem a diferença, né? Eu acredito que isso poderia, né, ter trago um pouco de dúvida. Então, por isso que eu quis dar uma destrinchada nesses dois. Depois desse senhorio, é necessário pedir e receber o Espírito Santo. Por quê? O Paráclito é o selo do amor de Deus, a presença viva que santifica a nossa alma e que ajuda que as nossas decisões não fiquem só na palavra ou só no consciente, se tornem ação. Depois, uma vida nova no Espírito Santo, ou seja, uma transformação de vida tomando outros rumos, porque a minha vida, a que o evangelizado deve ter essa ciência, a minha vida ela deve se configurar à vida de Cristo. E, por fim, ninguém vive sozinho no mundo. Por isso que é necessário uma vivência em comunidade. Por isso que o evangelizado ele deve se integrar à comunidade cristã.
né, se integrar naquele grupo, naquela vida, né, fraterna ali. Enfim, no querigma, a pessoa de Jesus Cristo é pregada de forma concreta, pessoal e íntima. Anotem. A pessoa de Jesus Cristo, ela é pregada de forma concreta, pessoal e íntima. E esses pontos, eles causam efeitos na vida do evangelizado. Tanto é que eu acho que e isso aqui vai fazer um grande diferencial na vida de cada um de nós. Por quê? Se você é pregador e você quer perceber que o seu público, que as ovelhas, né, no qual você está evangelizando, elas estão mudando, perceba esses 3 pontos nela. O evangelizado, ele abre os olhos para a realidade da vida dele, ele abre o seu coração para Deus e ele corre para anunciar essa transformação de vida para os outros. Repetindo, quais são os efeitos do querigma na vida do evangelizado? Abrir os olhos para a sua realidade de vida, abrir o coração para Deus e correr para anunciar aos outros. Quem recebe uma boa notícia não enterra. O tesouro, ele não pode ser enterrado. Ele é sempre mostrado, é sempre partilhado, é sempre festejado, levado aos outros também. Enfim, aqui eu prometo, não vai demorar, porque a gente já parte para as coisas mais práticas e as teorias ficam um pouco mais escanteadas, tá bom? A pregação no Go e no GPP, como é que ela deve ser? Paulo, tem como fazer pregação catequética? Para a realidade, do MUR, do Universidades Renovadas, e para a realidade da renovação como um todo, dá para fazer. Mas seria necessário que o MUR ou a RCC fosse uma comunidade de vida e tivesse, digamos, missões mais permanentes. Mas como nós vivemos uma dinâmica, e vivendo essa dinâmica, entendemos que o querigma, ele nos dá uma resposta e uma chave de evangelização extremamente eficaz, que conseguimos trazer todas as pessoas no âmbito universitário e profissional para a pessoa de Jesus Cristo, para essa experiência de encontro com Cristo e essa experiência de batismo com o Espírito Santo. Então, por isso que a pregação no Go e no GPP, ela deve ser querigmática. Esses primeiros anúncios, esse primeiro anúncio, esses pontos de primeiro anúncio, eles são muito práticos para ensinar e para trazer ao redil, de volta ao redil, as ovelhas perdidas. Ela também deve ser adaptada à nossa realidade, universitária e profissional, e, entre aspas, entre parênteses, o que é isso, enculturada? No sentido assim, não dá para eu fazer uma pregação em pleno Go ou em pleno GPT a respeito, sei lá, que dá, entendam, é apenas um exemplo capcioso. Mas não dá para eu falar só de problemas, digamos, problemas com filhos. Sabemos, sim, que o Go não se finaliza, não se fecha apenas aos universitários, os GPPs de mesma forma, aos profissionais, mas, em essência, o Go é mais, digamos, qual que é a grande parte dos evangelizados que vão nos Go's e nos GPPs? Qual que é a faixa etária? Dentro dessa faixa etária, você faz essa enculturação. Dá para eu abordar questões tipo, no meu laboratório eu tive problemas a respeito de uma vivência fraterna e não estava sentindo bem, o ambiente não era legal e etc. Só que dentro do Ministério de Universidades Renovadas eu senti essa paz e o Espírito Santo me fez mover para grandes amizades, etc. Entendam um pouco esse propósito de enculturação nesse sentido. Doutrinária. Cuidado. Não é aqui, vou pegar todo o catecismo da Igreja Católica, ou o Código de Direito Canônico, ou todos os escritos dos papas, desde São Pedro até o Papa Francisco, e trazer doutrina. Dá para trazer doutrina, sim. Mas não
apenas doutrina, né? A catequese ela é mais doutrinária e para isso que serve a catequese. Mas dá para dar pinceladas, pílulas, gotas de pontos doutrinários um pouquinho mais sólidos em uma pregação querigmática, né? Testemunhal, isso é extremamente importante, gente. E percebam, no momento, o Espírito Santo vai falar muitas coisas, né, no momento que você estiver pregando, né? E às vezes você vai sentir em que o momento é de você fazer uma pregação mais doutrinária mesmo. O pessoal está precisando ali e tudo, mas você vai perceber que tem momentos que o testemunho vai mover mais, vai fazer com que o pessoal se engaje, se feche mais, né? Se feche mais no sentido assim, né? Nossa, estou preso a essas palavras que estão sendo pregadas. Que bom, que bonito. É um alívio ouvir isso. E caritativa, no sentido assim, de defender e pregar a fé com ardor missionário, atraindo o máximo de pessoas possíveis que estejam abertas à pregação. Não dá para, não sei, né, assim, entrar na sala do gerente, né, os profissionais, eu acredito que seja engraçado, mas entrar na sala do gerente, o gerente é espírita ou ateu, ou o que seja, você começar a pregar na cabeça do seu gerente. Não dá para você entrar no meio do diretório acadêmico com pessoas de N concepções ideológicas e o que seja, e você fazer uma pregação ali e tudo. Aqui é um aviso, enquanto amigo. Se fizerem isso, vocês estarão fazendo uma pregação de São Paulo em Atenas. Podem usar do recurso, da palavra, enfim, do que for, vai ficar muito bonito, vai ser um ato de coragem, de martírio, talvez, mas não vai, enfim, tocar de coração a coração. Claro, entendam, né? Se movido pelo Espírito Santo, faça. Obedeça o Espírito Santo. Mas eu acredito que isso é mais extraordinário de acontecer do que ordinariamente. E aqui em pontos ordinários, né, é a pessoa que está aberta. Né? A pessoa que está aberta, você vai conseguir salvar e pescá-la para Jesus de uma forma muito mais eficiente do que de uma forma, né, digamos, mais palanque. Né? Perdoem o termo. Enfim, um ponto mais prático ainda. Como preparar a pregação? Isso aqui é extremamente básico, extremamente prático, difícil de se fazer, confesso, mas que ajuda muito a responder a coisa, como viver o que eu prego, né? Como preparo a pregação? Estou lá, né, enfim, fui escolhido, fui discernido, senti que eu devo fazer a pregação do meu próximo gol, do meu próximo GPP. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou sentar a bunda na cadeira e vou ler, vou preparar a pregação? Não, você vai rezar. Você vai, enfim, fechar a porta do seu quarto, acender as velas, colocar-se em oração e entregar esse momento para Deus. É uma conversa, um diálogo que você vai ter com o Senhor para que a sua pregação seja Jesus falando de novo. Não será mais você, será Jesus que usará da sua inteligência, das suas cordas vocais, do ar dos seus pulmões, para falar de coração a coração para outras pessoas. Não tem como eu ser um missionário, não tem como eu ser um carismático, não tem como eu ser um católico universitário se eu não rezo, se eu não tenho essa intimidade com Deus, né? O que ajuda nessa oração? Um jejum. Ou jejum, ou a penitência. Ou os dois. Aqui não são regras, né? São pontos, digamos assim, que você pode escolher, dependendo do seu momento, dependendo do que você estiver fazendo, né? Da sua realidade de vida. O jejum ajuda a mortificação, ajuda na ascese, ajuda você a se desprender das coisas do mundo, a se desprender de si mesmo, né? Às vezes eu estou muito acanhado, eu sou muito orgulhoso, enfim, se eu faço um jejum de alguma coisa que eu gosto muito, isso me ajuda, né, a sair de mim mesmo, né? E a enxergar os outros, a enxergar a realidade, a enxergar o que Deus está me pedindo.
A penitência, de igual modo, né? Não sei, né? Claro, estamos em tempo de pandemia, então a realidade vai se moldando, a pregação, perdão, né, vai se moldando conforme a realidade, mas em tempos normais, visitar um asilo, fazer uma doação eucarística, enfim, doar sangue, ajudar no mutirão de sopa, distribuição de coberturas para necessitados em rua, que seja, né? Ou penitências, né, penitenciais mesmo, ficar, sei lá, 2 dias sem redes sociais, dedicar mais os estudos, conversar mais com os meus pais, não sei, né? A penitência depende muito de cada pessoa. E, por fim, viver na pele o tema da pregação. Acho que eu nem precisava ter colocado isso aqui, porque tem a ciência de que, se você é chamado para a pregação, significa que você já vai viver na pele o tema da pregação. Se você está chamando a pregar, né, a fé e conversão, é porque você já está passando por uma situação de testemunho que vai ser dado, né, ou de um aprofundamento doutrinário, ou de qualquer coisa que seja a respeito daquela pregação. Né? Esses pontos ajudam, né, como fazer, como viver e como pregar, digamos. Né? Aqui, de uma forma mais... tá acabando mesmo, pessoal. Aqui, de uma forma mais prática também, né, como pregar o evangelho, eu trouxe uma lembrança, né, digamos assim, de Santo Inácio de Loyola para cada um de nós. Santo Inácio, ele nos ajuda muito a não termos dor de cabeça na vida. No sentido de que, às vezes, a gente se perde em coisas muito básicas. E, às vezes, a gente nem se pergunta qual que é o meu princípio fundamento de vida. Por que eu devo pregar o evangelho? Por que eu sou universitário? Por que eu estou nesse curso? Por que eu estou exercendo essa profissão? Por que eu estou no MUR? Né? Por que eu estou na Renovação Carismática Católica? Enfim. O nosso princípio fundamento de vida geral é servir e dar glória a Deus. É a coisa mais importante da sua vida. É servir e dar glória a Deus. Você é um servo do Senhor, uma serva do Senhor. O segundo ponto é salvar a sua alma. Tenha ciência que a sua alma é extremamente importante. E se você está num contexto, né, enfim, profissional, acadêmico, universitário, e Deus lhe dá essa oportunidade de evangelizar, de salvar almas, né, você estará salvando a sua alma, salvando almas. Você está facilitando, digamos, as coisas para você mesmo. Você está se dispondo a Cristo. Você está falando, Senhor, eu sou um servo, né? Me faça como um instrumento vosso. E se eu me movo pela graça, eu não vou guardar o evangelho só para mim. É como eu disse, uma das respostas do evangelizado com respeito aos querigmas, né, é que ele vai anunciar para o outro, olha, fulano, fui numa experiência de oração do MUR, fantástica. Cara, você deve conhecer esse pessoal também. Nossa, respondeu muita coisa na minha vida, etc. Da mesma forma para a gente que, né, digamos, estamos na caminhada. Eu não posso guardar o evangelho só para mim. Por isso que eu trouxe o exemplo de Santo Antônio. Né? Eu não posso guardar de forma intelectiva, né? Ou até mesmo de uma forma meditativa. Não posso fazer a meditação pela meditação. Eu devo anunciar. Né? E se eu me movo pela graça, anunciando o evangelho, eu me salvo. É o que eu já toquei, né? Se, enfim, eu ajudo Jesus a salvar almas, eu estou salvando a minha alma. Né? Isso é extremamente importante. E esse último ponto, principalmente, né, salvando a alma de cada um, não por medo do inferno. Claro, deve ser temido, nós somos pecadores, tenha ciência de que você é o seu maior inimigo, é o maior empecilho para a sua própria salvação. Mas aqui a coisa da própria salvação, né, da pregação do evangelho e dessa configuração a Cristo, deve ser por amor verdadeiro, né? E aqui eu concluo assim, né? Se eu prego o evangelho, é porque eu quero o bem das outras pessoas. Se Jesus, tão bom, né, meu amado, se mostrou para mim através de outras pessoas, e se eu tenho esse tesouro gigantesco comigo, por que não mostrar esse tesouro também para os outros, né?
É o bem também aos outros que eu faço o que eu quero. E, por fim, isso aqui é uma tarefinha, mas por fim mesmo, aqui, principalmente para o pessoal, né, das exatas, matemática, administração, contábeis, economia, pessoas que gostam de fórmula e pessoas que não gostam de fórmula também. Eu fiz uma formulazinha que se chama Fórmula do Sucesso, que foi o mesmo que coloquei, né, enfim. E aqui também é um pouco de descontração. Qual que é a fórmula do sucesso para viver o que eu prego? Eu acho que essa é a maior dúvida. Eu acredito que essa é a maior dúvida de cada um de vocês, e é a minha também. Enfim, até eu consegui chegar nessa conclusão aqui, de que como é que eu sou coerente? Né? Como é que eu prego e vivo aquilo que eu prego? A fórmula é do sucesso. TCC é igual a vou ver. Né? Ou seja, o testemunho ou coerência é igual a confissão e comunhão, comunhão e confissão, mais vida de oração, mais virtudes. Não dá, gravem isso na cabeça, não dá para eu viver o que eu prego se eu não confesso comum frequentemente, se eu não tenho vida de oração, se eu não dialogo com Deus, se eu não faço uma contemplação, uma meditação de um livro espiritual ou da própria palavra de Deus, etc. Não dá para eu viver o que eu prego se eu não sou virtuoso, se eu ainda, né, de uma forma muito mais que deliberada, mas de uma forma adicta, não quero ser virtuoso, sou um viciado em pecados e erros e não quero uma conversão de vida. Eu lamento informar, mas você vai ter ainda essas dificuldades de viver e de pregar o que você vive. Mas, como eu disse, a fórmula de sucesso. Né? Então, só copia e cola, não tem erro. Confissão, comunhão, comunhão, confissão. Né? Sempre, sempre, sempre. Vida de oração, virtudes. Você vai dar um show de testemunho. Em qualquer lugar que você tiver. E aí eu coloquei um quadrinho com atenção. Né? Essa fórmula, cuidado, porque essa fórmula ela tem uma alta precisão em demonstrar para a sua própria razão que você está com progresso espiritual e como está o seu estado de alma. Como está o estado da sua alma, né? Se ela está bem, está em estado de graça, ou está mais ou menos vacilante, ou está em estado mortal e tudo. Ela também pode ser usada como parâmetro de estado de consciência. No sentido assim, se você tem o costume de fazer um exame de consciência toda noite, né, faça um pouco essas coisas. Né? Nossa, que virtudes eu trabalhei hoje? Como é que foi minha vida de oração? Né? Como é que estão as minhas comunhões? Como é que andam as minhas confissões e tudo? Esses pontos vão ajudar demais, eu acredito, né? E eu espero. Enfim. E aqui eu trouxe uma tarefa de casa. Não é uma tarefa árdua, tá? Dá para fazer isso aqui nas férias, dá para ser extremamente maleável. Eu apenas espero que façam, porque vai ajudar. Enfim, leiam, estudem, meditem esses seguintes documentos aqui. Eu trouxe 3 documentos do Papa Francisco, são cartas encíclicas bem atuais, a respeito de santidade, a respeito de evangelização dos jovens, a respeito de evangelização, né, da palavra de Deus, a respeito do último, né, eu trouxe a Evangelii Gaudium. Não são encíclicas assim maçantes, tratados de 50, 70 páginas. É coisa assim que dá para ir lendo toda noite, meia hora por dia, ali antes de dormir. É um exercício legal de se fazer. Né? A Gaudete et Exsultate. Essa encíclica que fala sobre a santidade no cotidiano. Isso vai ajudar demais, principalmente nesses tempos de pandemia. Né? Eu acredito que vai ser um grande auxílio. E por fim aqui a Christus Vivit. A Christus Vivit trata a respeito dos jovens, discernimento, vocacional, essas coisas todas. E eu selecionei apenas os capítulos 4 e 8 aqui, que trata especificamente a respeito dos jovens, e alguns pontos que vai ajudar muito a gente, enquanto Ministério de Universidades Renovadas. Né? Ao menos eu creio. Né? E aqui eu deixei uma tarefa opcional para quem tiver interesse. A plataforma do IEAD da RCC tem um curso, ele custa 60 e alguns reais, ou 60 ou 40 reais, eu não lembro mais a quantia,
Mas sobre oratória sacra e pregação, quem tiver, né, à disposição ou interessado, fica aí, enfim, né, o convite para acessar a plataforma, fazer o curso, ou, enfim, se alguém do núcleo mesmo tiver interesse de, vamos, né, mear aí, o núcleo inteiro assina, e aí a gente vai fazendo. Mas, enfim, eu quis trazer um pouco dessas explanações aí para vocês. Pessoal, eu peço desculpas se eu me delonguei, eu acredito que eu gastei 1 hora exatas, como eu tinha proposto. Mas, alguma dúvida? Ficou alguma questão? Vocês têm algum ponto aí que queriam trazer, voltar, discutir, conversar? Ô Paulo, tem um ponto. Primeiro, gostaria de agradecer, assim, foi um momento muito bom, muito rico, acho que assim, muito conectado, né, com a nossa realidade, muito legal, bacana, muito bacana os exemplos do Santos que você trouxe, acho que acrescentou demais. É uma dúvida com relação acho que mais a parte de querigmas e com uma relação mais prática mesmo com a pregação no Gol, no GVP, né? Porque eu acho que até eu já vivi essa situação quando a gente estava em alguma reunião de núcleo. Quando as moções ou o discernimento, assim, ele acaba se voltando mais a Maria, Nossa Senhora. Aí até surgiu essa questão uma vez, assim, né? Mas e agora, qual querigma? E se tem o querigma? Que igual você falou, né? Não tem uma coisa assim fixa, às vezes tem alguma variação, tem um querigma de Nossa Senhora, ou não tem e tal. Aí como é que a gente faz nesse caso? Obrigado. Por nada, eu que agradeço as palavras, Elis. Enfim, Nossa Senhora não é um querigma, mas, bom, dá para a gente dar um tratamento especial, né, digamos, no Gol a respeito de Nossa Senhora. Esse tratamento, eu digo assim, às vezes fica muito forte mesmo uma música, umas moções, às vezes uma palavra. Dá para você trazer esses elementos marianos dentro de querigmas mesmo. Eu acredito que dá para fazer um pouco essa interface, sabe? Ela não é um querigma mesmo, como eu tinha falado. Enfim, por N razões, eu acho que não entra o mérito aprofundar aqui, mas na questão específica e prática, né, do Gol, sei lá, vocês estavam em dúvida sobre, vamos supor, amor de Deus, né, e Virgem Maria. Aí veio uma passagem magnífica, e aí veio músicas e tudo. O querigma é o amor de Deus, mas dá para você trazer, né, fazendo um balanço, assim, 1 ou 2 músicas, ou dar um destaque à Nossa Senhora no altar, no Gol, ou na própria pregação, você trazer uns elementos marianos, assim, que complementem o querigma em si do amor de Deus. Eu acho que dá para fazer essas ligações nesse ponto. Mas só de uma maneira definitiva, né, a Virgem Maria não é um elemento querigmático, né, não é um tema querigmático. Mas ela pode ser, enfim, introduzida mais ou menos nesse sentido. Entendi, obrigado. Nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Ou questões? Paulo, junto com a divulgação, tinha um tópico assim, o que não fazer em uma pregação. Eu acho que seria legal falar sobre isso. Não, tá, joia. Ó, isso vai ser um pouco improvisado que eu não preparei, tá? Eu confesso que eu deixei passar um pouco essa. Mas, por exemplo, eu vou voltar um pouco no ponto que eu tinha falado lá da pregação no DA, vocês lembrem dessa parte, né? Eu acho que pode começar aí. O que não fazer é uma pregação induzida. Induzida nesse sentido, assim... Lembrem que sempre, quando for fazer pregação, é necessário o discernimento. E a oração, o discernimento vem com a oração. Então, mas é porque eu gosto muito do amor de Deus, e por mais que o discernimento tenha ficado aqui pecado de salvação, eu quero falar um pouco do amor de Deus e tal. Esse é um erro. Esse seria um ponto do que não fazer. Digamos, você está induzindo a sua própria vontade, na vontade de Deus e num momento discernido, né, em oração, em núcleo, o que pode trazer várias consequências
não só pessoais, né, digamos, mas como espirituais também. As pessoais, você pode ficar totalmente frustrado, pode acontecer, assim, do Gol ter, ou do GPT, né, ter aquela cara ali, não tá andando, o pessoal não tá entendendo o que eu tô falando, e você começa a ficar frustrado, e aí você se perde, você não sabe como fechar a sua pregação, enfim. Um outro ponto que seria interessante de falar é não preparar pregação. Por favor, não façam isso. Sempre, sempre, sempre. Tirem, por mais que o núcleo seja 3 dias antes, acabou o núcleo, agenda, sabe, coloca na sua agenda mesmo. Não, eu vou tirar meia hora, 1 hora aqui, eu vou rezar em cima disso, eu vou preparar a minha pregação. Ou talvez, você nem precisa automaticamente preparar a pregação, né? Você pode ali tirar os primeiros momentos pós-núcleo, que você está no clima, né, ainda, e rezar em cima, pega a palavra de novo, medita, vai degustando, vai preparando seu coração também, nesse sentido. Mas não chegue no gol despreparado. Aqui, não é aquele despreparado, tipo assim, ah não, eu já arrumei a pregação e tudo, é só na hora me deu branco. Isso aí tudo bem. O que eu estou falando é no sentido assim, você está induzindo o Espírito Santo a te dar palavras na hora. Não faça isso, por favor. Por favor, você tá quase cometendo um pecado, fazendo com que, obrigando Deus, né, digamos, a te dar palavras no momento de pregação, inclusive. Acho que seriam pontos nesse sentido, assim. E vou voltar a ressaltar, né, assim, de nada adianta eu fazer aquela pregação de São Paulo em Atenas, no Aerópago, né, totalmente filosófico, intelectual e tudo. Entenda, você não está num debate, né? Lembrem-se lá daquela definição de pregação. Pregação é ensino. Pregação não é debate, não é discussão. Para um debate, um outro momento que não seja pregação. Né? Para uma discussão, nem entra no mérito. Eu vou te livrar dessa dor de cabeça. Né? Tenha sempre um coração pedagógico nesse sentido, né? Pedagógico de ouvir Deus sempre, de se deixar mover por Deus sempre, né? E não fazer as coisas pela própria vontade. Aqui pode aparecer uma questão no sentido assim, Paulo, beleza, eu rezei, preparei, fui fiel ao querigma, mas eu coloquei um punhado de pontos ali na minha colinha da pregação e chegou na hora, eu não falei nada. Super normal. Tá? Para falar a verdade, isso é o mais normal de tudo de acontecer. Porque pensa bem, o Espírito Santo ele gosta muito de agir junto com nós. Né? A partir do meu preparo, a partir da minha carga, né, de conhecimento a respeito do tema, a partir da minha meditação e oração sobre o querigma, e a partir de alguns pontos básicos que eu já estou levando para aquela pregação, o Espírito Santo ele vai vir como complemento, ele vai costurar tudo aquilo ali para mim de uma forma em que ele entende como está o coração dos evangelizados, né, que vão me ouvir, e também como está o meu. Porque, eu confesso, é muito difícil você ceder esse tipo de coisa, digamos assim. Que orgulho fala, às vezes é o medo mesmo de se deixar levar pelo Espírito Santo, é diferente de uma improvisação, né? E as coisas, conforme andam, e conforme o Espírito Santo vai guiando, elas funcionam de uma forma muito mais eficiente. Então, acredito que são esses os pontos. Então, né, rezem a ladainha da humildade, sempre antes de uma pregação. Ela vai ajudar muito a se situar nesses pontos de não querer fazer a sua própria vontade na pregação, de não ir despreparado, induzindo Deus a te colocar palavras ou coisas assim. Né? Eu acredito que seriam nesses sentidos. Né? Digamos assim, sempre se entregue na mão de Deus. Né? Esse é o como fazer mais perfeito. Se for para você desmaiar na hora, desmaie.
né? Se for da vontade do Espírito Santo, que seja, né? Mas nunca seja resistente nesse sentido, né? Quero fazer as coisas porque eu tô achando que é o melhor a se fazer. Jamais faça isso. Eu não sei se respondi a questão, tá, Tassi? Mas e se alguém também quiser indagar outra coisa, por favor, podem falar. Respondeu sim, viu, Paulo? O que eu vejo também é uma dúvida frequente das pessoas quando são convidadas para fazer uma pregação é sobre nervosismo, sabe? Nossa, preparei, mas cheguei na hora, a mão tá suando, tô muito nervosa. O que você, assim, poderia dar de dicas, né? Tá. Olha, as primeiras pregações, né, para geral, sempre são assim mesmo. Bate o nervosismo, a boca fica seca demais, toda hora bebendo água, suor frio e tudo. Eu acredito que, assim, tenta chegar antes, um pouco antes, respira bem, se situa no lugar, né? Se coloca inteiramente diante de Deus e tudo, e peça que Ele vá te dando, assim, né, a fortaleza para você superar o próprio medo. Eu entendo que tem muitas pessoas que têm extrema dificuldade em falar em público e problemas com isso, né? E isso sempre deve ser trabalhado com auxílio de um profissional, óbvio, mas sempre tem dicasinhas básicas, como essa que eu tô falando, né? Chega antes, se situar, no próprio momento de oração, né? Colocar o ambiente e tudo. E assim, eu acho que é uma coisa que depende muito de cada pessoa, mas que é uma carga que é exigida do pregador, porque a gente sempre assim, se espelha nos exemplos, né? Como eu trouxe o professor Felipe de Aquino. Você vai ver uma pregação do professor Felipe, ou você vai acompanhar as pregações na Canção Nova, do Revolução Jesus, ou do PHN, ou o que seja. São pregações assim, os caras dão show. Moisés Rocha, Frei Gilson, etc. Os caras literalmente dão show. Usam de recursos da oratória, retórica, do próprio conhecimento bíblico. João Cláudio Rufino faz isso muito também. Então, assim, para o principiante, seja principiante, né? Não se preocupe em, de início, eu fazer uma mega, super, master pregação, sabe? Você vai tremer a voz e permita-se tremer a voz, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa é uma dica mais pessoal que eu passo. Se permita viver esses entraves para você mesmo se conhecer e saber lidar com esses entraves. Se eles forem entraves muito, sim, digamos, pessoais ou estruturais, o que seja, um acompanhamento, um profissional e tudo. Se não for para tanto, se você, tipo assim, já se soltou um pouquinho, mas ainda tem aquele negócio que te emperra, não só esse curso, mas por isso que eu trouxe ele, né, o curso de pregação e oratória sacra, né, da RCC, ele é muito bom nesse sentido, sabe? Ele te dá uns recursozinhos de linguagem corporal, como se portar. Tem gente que gosta demais de mexer com as mãos, às vezes isso fica muito chato, né? Então, como você ter um pouco de controle nisso. Eu acho que, assim, os psicólogos que estão aqui, eles sabem dar uma resposta muito melhor que a minha. Mas, enfim, do meu ponto de vista, eu acredito que esses recursos de oratória, de retórica, sacras mesmo, que nem do curso da RCC, ou que a gente pode encontrar em outras plataformas aí, etc., eles dão essa ajuda, né? Mas é sempre o que eu digo, pessoas que têm, de fato, um problema maior, mais profundo, um profissional sempre é bem-vindo, né? Mas todo mundo vai passar por essa timidez, por esse empecilho, né? E se não for a questão de procura de um profissional, eu acredito que esses recursozinhos,
eles acabam ajudando bastante, né, assim, a soltar um pouco mais, e claro, né, nunca separar esses pontos do espiritual também. Eu acho que, assim, o medo, o suor frio, a ansiedade, a insegurança, são coisas muito humanas, tipo assim, nossa, meu Deus, se der tudo errado, se a pregação sair ruim, etc. Mas às vezes a gente também tem que se largar, né, na vontade do Espírito Santo, na vontade de Deus. Talvez, assim, do seu ponto de vista, a pregação pode ter ficado muito ruim, porque você gaguejou, ou leu errado, ou, sei lá, falou muito, ou falou pouco, ou o que seja. Mas às vezes, para a pessoa que está ouvindo, sabe, aquilo ali está soando como sino batendo, como, nossa, isso faz muito sentido. E às vezes, né, por graça mesmo, o Espírito Santo ele faz obras incalculáveis nesse sentido. É na sua fraqueza que Deus te faz forte. São dos seus recursos, da sua natureza, da sua vida, que você que você consegue, que Deus, né, consegue fazer essas obras, esses pontos assim. Paulo. Oi. Eu também acho isso, sabe? A gente tem que enfrentar os nossos medos, sabe? Sempre levei isso na minha vida. Tipo, se eu tenho medo daquilo, eu tenho que fazer aquilo para acabar com esse medo. Eu tenho que superar essa timidez, eu tenho que superar esse nervosismo, eu tenho que superar isso tudo, sabe? E eu acho isso muito massa. Tem que superar. Leva isso pra vida. Não, com certeza. Gente, mais algum ponto? Ou se querem ainda abordar essa coisa mais prática, né? Eu fiquei com receio se ficou teórico demais e se eu abordei pouco do prático, por favor. Aí eu de novo, Paulo, sobre a relação do tempo da pregação, sabe? Como você mensurar, sabe? Minha pregação será que aquela tem 10 minutos, tem meia hora, tem 1 hora, sabe? Manda dica aí pra gente. Tá, não, perfeito. Olha, eu comecei pregando assim no Gol, tipo, sem nem saber dessa coisa de tempo, para falar a verdade. Teve algumas pregações que eu confesso, isso aqui é uma partilha pessoal, que o pessoal às vezes falava, deu tempo, porque pelo meu temperamento, como deu para perceber, eu gosto muito de falar. Então, se não houver um freio, digamos, isso pode acabar atrapalhando, né? Enfim. Mas o próprio tempo de pregação do Gol, que pode variar entre 5, 10 ou 20 minutos, ele já te ajuda para pregações maiores. Né? O que eu quero dizer com isso? Você saber estruturar uma pregação em 5 minutos, cara, você merece o Grammy do humor, para falar a verdade. Você tá de parabéns. Porque, tipo assim, existem pessoas, existem pregadores que falam, não dá para fazer uma pregação com menos de meia hora e etc. Só que eu discordo muito desse posicionamento, desse ponto de vista. Porque eu já vi muitas pregações de Gol mesmo, na UFMG, que 5 minutos foi tipo assim, foi tiro e queda. Me apresentou o querigma, leu um trecho da passagem, me fez rezar, veio um momento de oração pós-pregação, que sempre é necessário ter também, e assim, foi um negócio que caiu na alma naquele momento, naquele dia, que foi extraordinário, fantástico. E claro, né, assim, você sempre deve se guiar pelo tempo que o Gol ou que o momento está te dando. Se você for pregar numa experiência de oração, como eu citei o exemplo, né? Ou que seja, num seminário de vida, ou até mesmo num grupo de oração, que já foi o meu caso, nossa, eu gelei. Eu já fiz 3 pregações em grupo de oração, tipo assim, era um ano seguido de MUR, de Gol, em pregações em Gol, pregações de 20, 15 minutos. E cheguei no grupo de oração da minha cidade que aí os coordenadores falando, Paulo, você tem 45 minutos a 1 hora. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar em 45 minutos e 1 hora? E percebam, são os mesmos querigmas. Sabe, os mesmos temas com
quais a gente prega no Gol em 20, 25 minutos. Tipo, fora nos grupos de oração, né, ou, né, acampamento, da Canção Nova, etc., coisas de 45 minutos, né, 1 hora e 45 minutos, com os mesmos querigmas. Quais que são as diferenças aqui? Eu acredito que é na sua liberdade, enquanto pregador, de ir se deliciando ou ir delineando na palavra. Às vezes, veio uma palavra central em um grupo de oração, né? Vou citar esse exemplo. Veio a palavra do Evangelho de São Mateus, capítulo tal, versículo tal. Aí ali, você consegue destrinchar com muito mais profundidade, pode trazer doutrina, traz testemunho, sabe? Traz dinâmica, tem N recursos que você vai aplicando em pregações mais demoradas. Em pregações mais curtas, como é o caso do Gol, e também válido para o GPP, tipo assim, dá para eu trazer ou um ou outros elementos, mas de uma forma um pouco mais condensada, né? Mas que não deixe de complementar, digamos assim. Esse respeito com o tempo, ele faz todo sentido. Porque não é só a pregação em si, né? O nome da estrutura, né, na qual nós estamos reunindo almas para a evangelização, se chama grupo de oração, e no nosso caso, universitário. É o grupo de oração, não o grupo de pregação. Então, de nada adianta eu fazer uma pregação de 1h30, sendo que o Gol ele é 50 minutos. Né? Não dá para você ir contra a própria regra do jogo, digamos assim. Uma coisa é, sei lá, que nem eu já falei, né, dos exemplos, do grupo de oração, ou até mesmo quando você percebe, não, meu padre hoje está empolgado na homilia, e o padre já está em 40 minutos de homilia e tudo. Eu acho até engraçado essas coisas, porque tem umas pessoas que até falam assim, olha, ao menos o caso das homilias, né, para os padres e para o clero no geral. O Espírito Santo, ele costuma falar os 15 primeiros minutos. Depois dos 15 primeiros minutos, é você. E a partir daí, a sua homilia pode ir para o brejo, meu filho. E no caso do grupo de oração, não é muito diferente também. Se você tem, sei lá, 10 minutos de pregação, o Espírito Santo vai te ajudar nos 10 minutos. Deu 11 minutos e 50 segundos, aí já é o Paulo, a Tassiane, o Elias que tá. E aí você corre o risco, entendeu? De poder vacilar, de fazer a sua vontade humana e etc. Então, seguir essa obediência ao tempo, ela é essencial, assim, para você ir fazendo a pregação. E como eu disse, né, são recursos. Pregações menores, dá para trazer testemunho, dinâmica, etc., mas de uma forma condensada. Pregações maiores, público maior, público diferente, dá para você prolongar um pouco mais as coisas, mas sem esquecer do momento de oração que deve ser feito no final e que é tão importante quanto a própria pregação, que complementam um ao outro. Paulo, Oi. Eu posso dar uma dica prática para quem está começando, que me Claro. ajudou muito no começo das pregações, porque eu sempre tive muito problema com o tempo, e aí eu ter problema, por exemplo, eu falo muito rápido, e isso me deixava ansiosa demais, porque eu ia falar em 5 minutos, sendo que eu tinha 20 minutos de pregação. E aí um dia conversando, né, numa mesa, conversando com o pessoal do Morro de Viçosa, uma moça falou uma coisa muito simples, ela virou e falou assim, eu treino, eu chego na frente, eu preparo a pregação, eu chego na frente do espelho, eu falo, eu vejo o tempo que dá. Hoje em dia, né, depois que a gente prega um tanto de tempo, às vezes não precisa tanto fazer isso, mas às vezes o nosso humano fica tão nervoso para quem está começando, né, para quem está nas primeiras pregações, treina, assim, não precisa treinar, chegar na frente do espelho e falar e repetir exatamente o que você pensou e preparou, né, antes da pregação, porque muitas coisas, às vezes, o Espírito Santo vai mudar durante a pregação. Mas, às vezes, treinar, né, falar depois que você montou a pregação, né, fez um roteirinho de pregação, né, da forma que a pessoa se sente mais confortável, talvez relembrar e, né, pôr o cronômetro no celular e ir falando
né, tentando pensar assim, eu acho que falando desse jeito, dessa forma, talvez fique fácil também para controlar o tempo para as primeiras pregações, sejam elas de 20 minutos ou de 40 a 1 hora, né? Sim, com certeza. Isso que a Luana pontuou é tão essencial que, de verdade, o humor, ele ajudou gerações e ajuda gerações de pessoas a apresentarem trabalhos, apresentarem TCCs, defenderem dissertações e teses, porque, de verdade, essa coisa do cronometrar o tempo e saber, né, ter esse jogo de cintura, esse equilíbrio, te ajuda muito praticamente na vida pessoal, né, acadêmica e, enfim, como também no próprio grupo de oração. Essas coisas são assim, são particularidades e são os ganhos, né, os presentes que a vida, né, e o próprio Deus nos dá. Eu vou deixar disponível, enfim, de alguma forma eu vou disponibilizar esse último slide com esses links. Eu acho que eles são extremamente essenciais, né? Talvez até mesmo mandar lá no grupo da família, por agora há pouco mesmo. E, enfim, dá um pouco essa liberdade nesse sentido, que eu acredito que, como são exortações, né, do Santo Padre, elas ajudam muito a gente nesse aspecto. O teórico nunca é separado do prático, né? E eu acredito que esses pontos teóricos, né, de como evangelizar, que o Papa traz na Evangelii Gaudium, né, e um pouco aí da questão da juventude, às vezes a gente lidar, né, em certos aspectos e tudo, são pontos que eu acredito que vão colaborar, né, vão ajudar muito pessoalmente cada um de nós. Enfim, eu acredito que seja isto. Mais algum ponto, pessoal? Ou não? Paulo, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Queria só agradecer você aí, né? Disponibilidade, atender o nosso chamado, tudo. Também a cada um que está participando, né? E que vai assistir posteriormente, tudo. Enriquecedor demais essa formação. Gostei muito da fórmula, tá? Tá anotado aqui. E no mais, né, que Deus continue abençoando a cada um, né, e você também. Muito obrigado. Amém, que isso. Então, pessoal, vamos encerrar. Propor uma oração muito breve mesmo, que são domingos, não é? Santo Antônio de Pádua, homens que viveram um exemplo de pregação que possa nos ajudar bastante, que eles possam interceder do céu hoje, né, por cada um de nós, para quem vai ver essa formação depois. Pregar nunca é fácil, mas quando nós amamos a Deus, quando nós bebemos de fato dessa palavra viva que pulsa do nosso peito, nós percebemos a necessidade de ajudar o Senhor a salvar as outras almas. E no ambiente acadêmico, quantas almas são perdidas, né? Porque não tem, às vezes, a nossa própria audácia, o nosso medo, a nossa acanhadez. São santos que nos deixam um exemplo de que deram, né, a vida e literalmente deram a cara à tapa para pregar, para suar, para trabalhar, para evangelizar aqueles que nunca ouviram falar do Senhor. São Domingos de Gusmão, Santo Antônio de Pádua, possam ser os nossos intercessores e ajudar-nos a prepararmos as nossas pregações de uma forma bem caridosa, bem misericordiosa, de uma forma muito profunda, que eles possam auxiliar a cada um de nós do alto dos céus, em cada uma das nossas pregações.
que a Virgem Maria, que é a mãe da Igreja, é a sede da sabedoria, ela possa nos apresentar o seu Filho, ela que é a Senhora da Luz. Ela possa nos enviar também o seu esposo, o Espírito Santo, que nunca nos abandone, que sempre nos guie no falar, no agir, nos faça sair de nós mesmos se perdemos os nossos medos, para podermos nos deixar guiar por Ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estamos reunidos e continuaremos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.